Agora, primeiro, Dallagnol, muito obrigado pela sua participação. Dallagnol tá em todo. Aqui no Tá na Roda, você que tem botado a cara realmente, a gente sabe como é difícil botar a cara nessas situações. Agora, uma pergunta que eu já queria te fazer. A gente fala, diante dos absurdos que a gente viu o Lula falando nessa semana, se falou em crime de responsabilidade, se falou em quebra de decoro parlamentar. Agora, o que eu vejo nas rodas de bate-papo, sendo muito sincero, é que vai se falar muito, mas nada vai acontecer. Né? Isso é uma mentalidade do povo. Ó, tá se falando crime de responsabilidade, quebra de decoro parlamentar, mas a pergunta é: tem como alguma coisa acontecer com o presidente Lula depois dele ironizar uma ameaça de morte e um planejamento para matar o senador Sérgio Moro e outras autoridades, e depois dele ter ameaçado o Sérgio Moro numa gravação, ou seja, numa entrevista? Ou será que vai ficar muito no discurso e nada a gente vai ver acontecer com o presidente da República? Dallagnol, obrigado pela sua participação. Asmar, eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês na Jovem Pan, Dani, Thiago, todos os telespectadores, ouvintes que buscam construir um país melhor e que vem na Jovem Pan um canal de crescimento, de aprendizado, de exercício de cidadania e de se engajar em boas causas, causas que transmitem valores cristãos conservadores, valores liberais. Bom, essa é a pergunta do $1 milhão, Asmar. O que vai acontecer com o presidente Lula a partir do que ele falou? Vamos entender primeiro os fatos para a gente entender qual é a consequência jurídica sobre os fatos. Bom, o que aconteceu nessa semana? A gente viu, em primeiro lugar, o presidente Lula dizer que o objetivo dele, quando ele estava na prisão em Curitiba, era ferrar Sérgio Moro. Ferrar Sérgio Moro. Era um objetivo de vingança. O que a gente tem nesse primeiro momento? A gente tem alguém que foi condenado em 3 instâncias, que faz parte de uma criminalidade de elite, uma organização criminosa palaciana, que nos saqueia há décadas. A gente vê desde 1650 padre Antônio Vieira reclamando que o verdadeiro ladrão é o governante, que não vem aqui buscar o nosso bem, mas vem buscar os nossos bens. E olhem que curioso, ele fala que o verdadeiro ladrão é o governante que, em vez de roubar e ser enforcado como pequeno ladrão, não, ele rouba e enforca. E o que a gente vê nessa fala do presidente Lula é aquilo que padre Antônio Vieira falava em 1650, que o grande ladrão, o verdadeiro ladrão do Brasil, é aquele que rouba e que enforca. É alguém que rouba, que está lá condenado, preso, e que fica pensando como eu vou enforcar o agente da lei que está me investigando, me processando e buscando fazer a lei para mim. Eu vejo isso no dia a dia da nossa realidade política. Pessoas que estão no último extrato, eles se acham acima da lei. Eles invadem apartamentos parlamentares, entram nos apartamentos, mesmo sem ter direito, e falam, não vou sair. Eles dão carteirada nos próprios pares. Imagine o que eles fazem na base eleitoral deles. Então, nesse primeiro momento, a gente vê a criminalidade organizada de alto escalão, da qual Lula fez parte, segundo 3 condenações. Depois, todos os tribunais que analisaram o mérito da responsabilidade do Lula falaram que ele era sim culpado, que existiram os desvios, ele era responsável. O único tribunal que anulou foi um tribunal que não entrou no mérito, ele fez uma análise só formal. Então você vê alguém que fazia parte, segundo 3 tribunais, segundo várias acusações, da criminalidade organizada de alto escalão, do último andar do prédio, reagindo contra as investigações com o poder da fala, com o poder da caneta, com o poder da articulação política, com o seu próprio poder e suas próprias armas e seu próprio contexto. E essa fala do Lula, ela repercute na realidade. Esse desejo dele repercute. Veja o que a gente viveu ao longo dos últimos anos. Um Tribunal de Contas perseguindo o Moro, me perseguindo, e quem diz que estava me perseguindo não sou eu, é a Justiça. A Justiça falou que existiam evidentes e absurdas, abusivas ilegalidades na atuação do Tribunal de Contas contra mim. Deltan, o Felipe está querendo fazer pergunta, o Pavinato também legal, já Felipe, chegou claro. aqui. Pavinato já chegou também aqui inspirado. Eu vi mais o Deltan essa semana do que minha mãe. Me perdoe a demora na resposta. Eu também, eu vi mais o Deltan. Nada, pode se acostumando, que aqui é Tá na Roda, aqui é o debate. Isso a gente corta quando precisar, relaxa. Eu vi mais o Deltan Dallagnol essa semana do que realmente as pessoas na minha casa, viu? Olha, Deltan, é o Felipe, tudo bom, querido? Seja bem-vindo mais uma vez. Felipe. Olha, é o seguinte, nós sabemos, né, que a movimentação, como você disse, é a pergunta de milhões, né, é o que vai realmente acontecer. Mas o que o Deltan está fazendo justamente para que isso realmente venha efetivamente bater de frente aí com toda essa questão que nós vimos nos últimos dias?
Legal, Felipe. Excelente. Eu vou resumir, tá? Me perdoem porque eu estava me alongando demais mesmo. Agora, a primeira parte, então a gente vê uma reação verbal que acaba tendo consequência prática. A gente vê, eu ia falar que o Bruno Dantas, que é quem capitaneou a ação do TCU contra nós, ele estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula e quer chegar a ministro do Supremo escolhido pelo Lula. Então, os tribunais, pessoas começam a se movimentar na direção do desejo do rei, né? Do chefe do poder. E então, você vê essa manifestação de ódio, que tem sim consequências práticas, e no dia seguinte a gente tem um ataque de uma outra criminalidade, a criminalidade de rua, contra a vida, com as suas próprias armas, as armas dos fuzis, das armas de fogo, reagindo também do mesmo modo contra Moro. Por quê? Porque ele foi implacável contra os dois tipos de criminalidade. Só que para não bastar esse primeiro cenário, que é muito ruim, você depois tem, como vocês bem colocaram, o presidente Lula debochando de um atentado à vida de uma família inocente. Algo que nos revolta, algo que nos chocou. E você tem ele rindo e ele questionando a legitimidade e a autoridade das próprias autoridades subordinadas a ele que atuam no caso. Ministros da Justiça, também as autoridades dos outros poderes, presidente, Senado e Câmara, Polícia Federal, Justiça, Ministério Público, GAECO, questionando a autoridade, negando as provas, criando uma teoria da conspiração da mesma forma como ele fez na Lava Jato. O que ele fez nesse segundo momento? Fez uma fake news com consequências desastrosas sobre a realidade, alimentando o discurso de ódio na mesma semana em que o lulista matou um bolsonarista. Qual é a consequência disso? Bom, esse ato ele configura um crime de responsabilidade previsto na legislação, previsto na lei de impeachment. Quem abrir a lei de impeachment, se você digitar aí no seu Google, você que está nos assistindo, lei de impeachment, e se for no artigo 9º, no último inciso do artigo 9º, você vai ver que é um crime de responsabilidade do presidente ele quebrar o decoro, a dignidade que se espera de um cargo de presidente. É claro, ele representa as instituições, é o representante máximo das instituições. E esse é o primeiro aspecto técnico do crime de responsabilidade que gera o impeachment, que é o fato configurar algo previsto na lei de impeachment como crime de responsabilidade. Esse é o primeiro aspecto. Mas o que nos preocupa? É o segundo aspecto. Existe, além do exame técnico-jurídico, existe o exame político. Por quê? Porque o impeachment gera uma instabilidade das instituições. Então, para justificar o impeachment, tem que ser um ato realizado agora pelo presidente que gere uma instabilidade nas instituições maior do que aquela que vai ser gerada por um eventual impeachment, com o afastamento dele. E aí a questão que entra em discussão é, existe um desgoverno suficiente para justificar esse impeachment? Se você olhar a fala específica dele, talvez não, mas se você olhar o contexto e todos os outros desmandos, ameaça a Banco Central, caos na economia, ministros acusados por corrupção e reação contra agentes da lei, criando um ambiente propício para violência, aí eu acredito que sim existe. No mínimo, a gente tem que fazer esse pedido de impeachment, e já existem deputados trabalhando nisso, eu estou nesse grupo, no mínimo, para chamar o presidente à responsabilidade. É isso, Thiago Pavinato. Agora, como vai? Você estudou direito, você mesmo diz, é formado em direito, é professor. A pergunta que eu te faço também, que ele falou, cabe impeachment. Realmente, você acha que tem alguma chance, já passando para você fazer uma pergunta com um comentário, claro, você tem total autonomia aqui, pro Dallagnol? Vamos lá, Dallagnol, como vai? Olá novamente. Alegria tê-lo conosco mais câmera uma aí, vez. Viu? Gostei dessa câmera móvel. Modernidade, Dallagnol. Aqui é modernidade. Pois é, iPhone 6. Né? Essa câmera móvel. Super moderno. Sensacional. O Deltan precisa vir ao vivo, não precisa só ficar entrando remotamente. É verdade, nem vem com desculpa de que está em Brasília muito, hein? Que a gente sabe como é o esquema aí. Não, mas vamos lá. O Deltan, essa semana, ele foi o único que fez a coisa certa, né? Que foi peticionar na AGU. Eu já falei isso essa semana. Muito deputado foi direto no STF. Não adianta, não é. O correto é ir na AGU. Porque muita gente não sabe em casa, né? A AGU, ela é a advocacia da União. E a União é o legislativo também. E o Rodrigo Pacheco falou que isso foi um atentado contra o Senado. Foi mais do que o plano de um atentado contra a vida de um senador, mais um atentado contra o Senado. Isso é um ponto. Se a AGU ela é advogada do Congresso, da Câmara, do Senado, a gente fica se perguntando em casa, o que está fazendo a AGU? Está coçando o cotovelo? A AGU é o Bessias, ou não? É, do Bessias, do famoso Bessias. E aí eu lhe pergunto, se a AGU não faz nada, Deltan, o que a gente pode esperar? Porque o PGR não vai fazer nada contra o Lula. A gente sabe disso. Peticionar direto no STF não dá, tem que ser pela AGU.
Impeachment com o Arthur Lira ainda brincando de topa tudo por dinheiro, com o Lula é um pouco difícil. Aliás, nem o PP sabe responder se ele vai entrar ou não, vai acatar algum pedido ou não. E outra, e decoro também é uma coisa que saiu de moda em Brasília faz tempo. É o único decoro que pode existir lá. Se eu tiver um palácio, por exemplo, eu chego para um amigo meu e falo assim para um amigo meu, eu falo para um amigo, coisa que você pode decorar. O tênis está me lembrando Carlos Aros. Você sabe a única coisa que tem decoro lá em Brasília? Os sapatos dos meninos. E o arquiteto que fala, sim, eu decoro, é o único decoro. Bota na roda logo. Bom, a questão é, o que pode fazer com a AGU? O pessoal de casa quer saber o que dá para fazer com a AGU, se a AGU se furtar a fazer o trabalho dela. Tiago, a tua questão é sensacional porque ela levanta o fato de que quem criou uma Procuradoria da Verdade, que eles chamam de Procuradoria da Defesa da Democracia, mas foi criada para combater fake news, segundo eles mesmos, foi o governo Lula. E exatamente. A gente, quando foi criada, a gente falou, olha, a gente tem um grande receio de que esse órgão tenha sido criado para perseguir adversários políticos, para combater narrativas de oposição e para reafirmar narrativas de situação. E aí a gente viu o próprio governo colocando na página do governo federal, página oficial, que o impeachment de 2016 tinha sido um golpe, o que é um ataque às instituições, porque todas as regras, o devido processo legal foi seguido. E agora a gente vê esse episódio de fake news muito claro do presidente Lula, assim como houve outros da Marina Silva, outro também do Fernando Haddad, e o que a gente está fazendo é comunicar esse órgão, porque se eles querem combater fake news, está aí, de mão beijada, fake news muito claras, praticadas por pessoas que têm megafones próprios dos seus cargos públicos e que têm uma alta responsabilidade, que devem ser chamados a responsabilidade pelo que fala. Agora a gente vai fazer um teste. A gente está testando essa Procuradoria de Defesa da Democracia para ver se ela existe para perseguir inimigos políticos ou se ela existe realmente, como eles dizem, para combater fake news. Vamos ver quais vão ser as ações delas. E se elas não adotarem as ações adequadas, a gente vai adotar as medidas eventualmente cabíveis. A gente tem que entender primeiro se eles vão ou não vão agir e qual a razão que eles vão alegar para agir ou para deixar de agir. Então, vocês abordaram 3 possíveis reações. A primeira, a AGU tomar providências contra as fake news, é algo que pode acontecer. Vou ser sincero com vocês, duvido que aconteça sob o controle do Bessias, duvido que aconteça, mas é uma coisa que deveria acontecer. Se não acontecer, vai mostrar o absurdo que é e o quanto essa Procuradoria da Verdade, esse Ministério da Verdade, foi criado não para combater fake news, mas para proteger aliados e perseguir inimigos políticos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, PGR. Eu não vejo muito uma ação que o PGR possa adotar, por isso que eu não vejo muito sucesso no acionamento da PGR, porque eu não vejo aí, de modo muito claro, a caracterização de um crime que não seja um crime de responsabilidade da lei do impeachment. Aí você tem a terceira opção, que seria o impeachment. Agora, como eu disse, o impeachment tem 2 aspectos. Um é o técnico-jurídico, eu não tenho dúvida que está configurada a quebra de decoro, e outro aspecto político, que é bem mais controvertido e bem mais complicado de você avançar. Mas é uma Agora, utopia, voltando para o primeiro aspecto, como vocês falaram... Pensar em impeachment é uma utopia, na sua opinião? Sendo bem sincero com o povo brasileiro. Eu acho bem difícil você avançar o impeachment no clima atual, com o grau de insatisfação que existe hoje, que ainda não se ampliou o suficiente. Eu acredito que com o passar do tempo, dos meses, o grau de insatisfação vai aumentar muito com o governo, que é um governo que não sabe lidar com déficit, é um governo que soube lidar quando tinha... chovendo dinheiro com o boom das commodities. Mas aí quando veio o governo Dilma e acabou a chuva de dinheiro do boom das commodities, entregou o final do governo com a maior crise econômica da história do Brasil, com retrocesso de PIB, aí, salvo engano, o Dani vai poder me ajudar, mas de 7,6% de retrocesso do PIB. O pior biênio em, 70 anos. Então, é um governo que não sabe lidar com crise, com dificuldade econômica, com déficit fiscal, tem ampliado o déficit, está com os juros lá em cima, não controla déficit para diminuir juros, tenta fazer na marretada, como fizeram lá no Ministério da Previdência, todo mundo acompanhou, o que eles fizeram? Tentaram descer juro na marretada. Funciona? Claro que não. O que aconteceu? Os bancos falaram, não vão mais emprestar. E acabou uma falta de oferta de créditos para os aposentados, que muito precisam. Agora, Deltan, você citou o Daniel, Deltan. Você citou o Daniel. Claro. Daniel quer te fazer uma pergunta. Tá, boa tarde aí, Deltan. Prazer falar contigo aí, parabéns pelo trabalho em Brasília. Pergunta muito simples, né? Como que você vê, né, diante dessas falas absurdas aí do Lula, um ataque, né, ao Senado, como o próprio Pacheco disse, Pacheco que é um dos principais aliados do Lula no Congresso Nacional, Pacheco
brigando com o Lira todos os dias, tá uma guerra de braços, né, enorme lá em Brasília. O quanto que você acha que essas falas do Lula impactam na já sofrível base aí do governo, que tem reforma para passar, tem um monte de coisa aí que são agendas de fato importantes para acontecer e que são cada vez mais longe aí do nosso horizonte por conta desse monte de fala desastrosa e dessas brigas internas. Como que você vê que quanto que os fatos dessa semana do Lula impactam na base que ele pode ter no governo? Como que você tem visto isso lá em Brasília? Dani, essa questão é uma excelente questão sobre governabilidade. Para contextualizar quem está nos assistindo, nem todo mundo pode estar na mesma página, mas um presidente, para ele governar, ele precisa de uma base no Congresso, ele precisa de uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para ele conseguir aprovar as leis. Sem isso, ele não tem governabilidade. Ele mandou uma série de medidas provisórias, várias delas equivocadas, como aquela que tira o COAF do Banco Central e manda para o Ministério da Economia para ficar debaixo do Haddad e para poder barrar iniciativas como, por exemplo, contra a ministra do Turismo. Então, eles fizeram uma série de barbaridades, mas eles precisam agora do Congresso para conseguir aprovar. Bom, muita gente dizia assim, não, a gente está salvo porque a gente elegeu um Congresso majoritariamente conservador e liberal. Verdade isso? Não, gente, não, porque embora seja um Congresso que tenha se eleito em grande medida com bandeiras conservadoras e liberais, muita gente que se elegeu tirando foto do lado do Bolsonaro agora vai estar se aproximando do Lula. Por quê? Porque em grande medida a eleição brasileira ela é de um caráter fisiológico, fora algumas pessoas como Daniel José, que são pessoas que defendem bandeiras claras, que crescem em cima de causas importantes para a sociedade. Mas a maior parte cresce como? Cresce dizendo, se eu for eleito, eu vou levar dinheiro para Bauru. Se eu for eleito, eu vou levar dinheiro para São Paulo. Se eu for eleito, eu vou levar dinheiro para Campinas. Aí a cidade vota e espera o que dele? Que ele leve dinheiro para Campinas, que ele leve dinheiro para Bauru, que ele leve dinheiro para São Paulo. E quando ele chega no Congresso, como é que ele leva dinheiro para São Paulo, Bauru e Campinas? Se aproximando do poder, se aproximando do Lula, votando de acordo com o Lula quer, e aí o Lula vai agraciar ele com dinheiro. Emendas do novo orçamento secreto, que o Lula criticou muito no governo Bolsonaro, mas já está fazendo, já está articulando. Agora, né? Exatamente, aumentou o orçamento secreto e vai distribuir o orçamento secreto, que era aquilo que ele criticava. Mais uma vez, traindo a sua palavra e traindo a confiança com o eleitor. E além disso, esse parlamentar que chegou lá para levar dinheiro para suas bases, vai buscar cargos públicos em São Paulo para conseguir entrar num DENIT de São Paulo e levar dinheiro prioritariamente para sua região, ainda que não seja a região que mais precisa. O nosso sistema é em grande medida fisiológico, porque grande parte dos eleitores vota para que o deputado leve dinheiro para sua região. E aí o deputado cumpre isso e vai ser recompensado no momento das urnas 4 anos depois. Então a gente tem um sistema altamente fisiológico que tende a fazer com que as pessoas se aproximem do governo. Mas não existe só esse fator que aproxima as pessoas do governo. Existe também o fator popularidade. Quando o governo é muito popular, o presidente é muito popular, os parlamentares querem estar na foto com ele, querem aprovar as medidas. Ele tem uma força pública muito grande, dizer, vamos aprovar isso porque é importante para o Brasil. Todo mundo acompanha e fica de olho se os seus deputados, os senadores vão votar de acordo ou não. Na minha leitura, tudo isso que o governo está fazendo mina a credibilidade dele, esgarça ele, desgasta. E esse peso político de popularidade ele acaba perdendo. E vai gerando uma insatisfação cada vez maior, e ele vai perdendo essa capacidade de governabilidade com base na popularidade. Ele pode manter outras, mas aí vai governar como? Com base no orçamentão. Né? Substituindo aí mensalão, petrolão por orçamentão. Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse no governo Bolsonaro. É legal, mas está longe de ser desejável, está longe de ser uma boa prática. Só aqui, eu quero chamar a galera aqui, no olho aqui, a audiência explodindo aqui, tá? Não tá na roda, então vamos continuar o assunto. Dallagnol aqui esclarecendo muita coisa sobre toda essa situação aí do Lula, as bizarrices que um presidente da República falou nessa semana. E eu vou passar, Dallagnol, pro advogado Fábio Tavares, que ele também quer te fazer uma pergunta. E depois eu quero fazer uma pergunta sobre aquele e-mail, né, tão polêmico, de que foi detectado lá nas investigações de que teria Lula livre no endereço de e-mail de um dos acusados aí do PCC de fazerem parte dessas ameaças, desse plano, né, para morte do Sérgio Moro e de outras autoridades. Fábio Tavares, por favor. Deltan, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pelo belíssimo trabalho que você fez na Procuradoria e agora como deputado. Ô, Fábio, Deltan, show de bola. Não tinha te visto ainda, me perdoa. Bom demais estar com você também, viu? Deltan, eu gostaria apenas que você tecesse algumas informações, porque nós tivemos o comentário infeliz do presidente quando ele desqualificou o próprio ministro da Justiça, desqualificou a Polícia Federal e, indiretamente, ele praticamente se pôs ao lado de uma das maiores organizações criminosas do país.
Consoante a isso, nós sabemos que o ministro da Justiça visitou recentemente a favela da Maré, exatamente para enaltecer aquele velho projeto, o Pronasce. Saiu agora o Pronasce 2, o regresso. Só que lendo o Pronasce, eu não identifico, mesmo com tudo o que aconteceu nessa semana, uma única linha sobre políticas públicas contra o crime organizado. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, sobre esse fracasso que surgiu em 2007. E para quem não se lembra, em 2007, quem era o presidente era o próprio Luiz Inácio Lula da Silva. E eu complemento, você tem medo? Botando tanto a cara assim no momento de tantas ameaças? Asmar, várias pessoas me falaram, desde que eu entrei no Congresso, falaram: Deltan, vai devagar, não bata de frente com as pessoas, não critique a Daniela do Vaguinho, que é ligada à milícia, não represente para começar a investigação dela, como a gente representou e fez começar uma investigação criminal contra ela, um procedimento criminal que ia avaliar se era o caso de avançar e para que lado avançar. Várias pessoas vêm e dizem assim: Deltan, não faça isso porque isso pode gerar uma retaliação, um problema para você. Mas, gente, se eu não for fazer isso, para que eu estou lá? Se eu não for cumprir o meu dever com o meu eleitor, com as pessoas que acreditam... Quando eu me decepcionei, eu comentei aqui na Jovem Pan, já com vocês, em outras entrevistas, eu comentei que no meu primeiro dia do Congresso, eu saí com vontade de chorar e saí indignado com tudo que eu vi, com o fisiologismo, com corruptos lá dentro, pessoas pegas na Lava Jato, com o modo como eles estavam processando no atropelo, sem o devido debate, a escolha de ministros do Tribunal de Contas que vão controlar as contas públicas por décadas. Eu saí com vontade de chorar, cheguei em casa e minha esposa me disse: meu amor, nunca perca essa sua capacidade de ficar triste e indignado com essa realidade. Porque você está aqui para você ser a voz de todas aquelas outras pessoas que te colocaram aqui. É isso que elas sentem. Seja a voz da indignação das pessoas do Congresso Nacional. Mas eu entendo e se eu isso, quero ser a voz da indignação, eu tenho que agir com coragem, eu tenho que seguir e cumprir meu dever. Eu entendo isso, mas uma coisa que também me chamou muita atenção essa semana é que um próprio colega seu de trabalho, o próprio Lincoln Gakia, ele também, né, estava na lista, enfim. Você não teme, né, porque você sempre foi um profissional, um homem extremamente valente diante os seus critérios e nunca teve medo absolutamente de expor nada. Agora, você não tem medo disso? Como você acabou de dizer mesmo, a sua esposa, a sua filha, enfim. Como que é isso para você? Felipe, o que eu tenho que fazer é cumprir o meu dever, é fazer o meu melhor, o que tiver ao meu alcance para garantir a segurança minha e da minha família. E eu reconhecer que eu não tenho controle sobre todas as coisas na vida. Na verdade, que o único que tem controle sobre tudo é Deus. A gente pode adotar todos os controles, achar que a gente está seguro, sair na rua e ser atropelado. Vocês têm essa segurança? Vocês têm essa segurança, Dallagnol? Isso é uma coisa importante a gente saber. Você se sente seguro? Você tem segurança suficiente, seja da Polícia Federal, não sei qual é o órgão, mas vocês têm essa segurança que deixe vocês seguros para combater algo que a gente já viu, que tem envolvimento de um crime organizado que gastou 5 milhões de reais com planejamento? Asmar, a minha situação é um pouco diferente da situação do Moro. O Moro está sendo retaliado pelo PCC porque ele atuou no Ministério da Justiça e zelou lideranças e facções criminosas em presídios federais. Então, em razão de uma atuação que eu não tive junto diretamente ao Ministério da Justiça. Claro que eu atuei em casos contra o crime organizado, tive caso relativo a Fernandinho Beiramar, relativo a uma série de pessoas criminosas, mas faz tempo e eu não consigo ver hoje uma movimentação em relação a mim, especificamente em relação a isso. Eu tenho uma reação, sim, da outra criminalidade que a gente atuou, que é a criminalidade de alto escalão, palaciana, que reage contra o Moro, contra mim. Agora, eu não costumo comentar sobre questões de segurança, eu não tenho comentado por razões de segurança. Para a nossa própria proteção, a gente não comenta. A gente tem, sim, a disponibilidade de se valer de uma proteção policial, de uma proteção por parte de seguranças, mas eu, por uma cautela recomendada pelas próprias equipes de segurança, a gente não entra nesse assunto. Eu agradeço demais a preocupação, o carinho de vocês, mas é uma coisa para poder estar seguindo com uma proteção maior a mim e a minha família. Mas vocês se sentem seguros? Você se sente seguro? Eu não, independentemente de estar nesse quadro ou não, eu não coloco minha segurança nas minhas mãos. Eu coloco minha segurança nas mãos de Deus. Igual todo brasileiro. Quem se sente seguro aqui, Asmar, nesse país? A gente consegue falar no telefone na rua? É igual todo brasileiro. Se a gente não coloca a segurança na mão de Deus, a gente não sai de casa. É a triste realidade desse país.
eu acho que a gente tem que fazer o melhor nosso, trabalhar com excelência, fazer o melhor que está ao nosso alcance e orar, dobrar os joelhos. Essa foi sempre a minha visão de mundo em razão da minha cosmovisão cristã. Fazer o meu melhor e orar e depender de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que é: haja como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Agora, indo para a questão perguntada em relação à visita do Ministério da Justiça, em relação à postura do Lula, em relação ao PCC, a frase que vocês colocaram, só me engano, o Felipe colocou o Lula se colocou ao lado do PCC. A questão é, o Lula se colocou de fato ao lado do PCC? Veja o que o Lula disse. Existe uma armação do Moro. Isso é uma armação do Moro para mim. Gente, se é uma armação do Moro, quem é a vítima da armação? Ele está dizendo que aqueles 9 presos ligados ao PCC foram presos injustamente. Daqui a pouco o grupo Prerrogativas vai vir e vai falar que tem lawfare contra o PCC, que é o que eles falavam que tinha contra o Lula. Ele está negando as provas e está, sim, se colocando do lado do PCC como vítimas de uma injustiça, de uma armação e contra os agentes da lei. Isso é um grande equívoco. Isso é um erro crasso. Isso é um absurdo. Depois eu quero também ouvir, eu quero ouvir do Deltan também, porque ontem ele fez um post lá no story dele, que eu sempre acompanho, inclusive ele colocou aqui que foi uma matéria do Estadão. E-mail Lula Livre era vinculado a celular usado por criminosos do PCC que espreitavam Moro. Ou seja, depois eu quero que você explique isso melhor pra gente, como que você viu tudo isso, mas o Pavinato... Justamente isso que o Deltan acabou de falar. Porque as pessoas confundem, democracia não é só voto, é mais que voto. Democracia é também o monopólio da força está na mão do Estado. Ponto. Quando o Lula chega e fala que uma operação da Polícia Federal foi uma armação, ele está falando que o resultado de uma operação do Estado Democrático de Direito é uma fraude. E a gente já conhece essa história desde a época do segundo turno das eleições. Além de ser uma ameaça a um parlamentar. É a instituição da presidência da República que tem uma força desproporcional ameaçando um indivíduo que é parlamentar. Que Exato, e o Pacheco falou, né? É um atentado contra o Senado. Mas aí o Lula vem e fala, bom, o resultado dessa operação da democracia é uma fraude? Ele pode falar tudo. O Lula pode falar tudo que não acontece nada. Por que não derrubam a conta de Twitter dele? É o ódio seletivo. Não, mas não é nem ódio, já está dando muito na cara. Ele acaba de pôr em xeque o resultado de uma operação da democracia. Agora, qualquer um do povo que fale que qualquer outra operação do Estado Democrático é uma... Pergunte. Ouse perguntar, por que não é uma fraude? Essas pessoas estão grampeadas. Agora o Lula ele chega e rasga e diz que o resultado da operação da instituição democrática, que é a Polícia Federal, é uma fraude, porque a armação é fraude. E debocha, ele debochou. Exatamente. Ele riu. Exatamente. Depois de ter feito uma ameaça. E aí, o que o cidadão comum pode esperar, deputado, quando a gente tem um tratamento totalmente discriminatório? O presidente pode tudo e as pessoas que estão contra o presidente não podem nada. Isso é fascismo para mim. Nós entramos num período fascista. Dallagnol. Pavinato, a minha visão é da gente trabalhar para que todos estejam debaixo da mesma lei, para que todos se submetam à mesma lei. E quando a gente fala de quebra de decoro, alguém disse, não tem mais esse negócio de quebra de decoro em Brasília. Gente, não tem para quem é poderoso. Eu fui punido por quebra de decoro como agente do Ministério Público porque eu ousei usar minha liberdade de expressão de modo correto, sem fake news, dentro da bola, para fazer uma crítica a decisões do Supremo Tribunal Federal. Uma crítica que não foi um ataque às instituições. O que eu falei? Eu falei que decisões do Supremo Tribunal Federal mandavam uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Por quê? Porque eles estavam anulando casos de modo indevido, equivocado, ao meu ver, porque eles acabaram com a prisão em segunda instância e cometeram uma série de outros equívocos que tornam o sistema muito mais favorável ou mais estimulador da prática de crimes. Isso quem diz é ciência criminal, que quando você não pune de modo devido uma conduta, a análise econômica do direito
conceito de se você não tiver um desestímulo significativo e a pessoa tem vantagens praticando os crimes, ela vai praticar os crimes. Ou seja, fiz uma crítica republicana, eu ainda acrescentei, não estou imputando má fé a ninguém, estou fazendo uma análise dos efeitos das investigações, dos efeitos das decisões sobre as investigações e processos. E eu fui punido com quebra de decoro. Levei isso ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Toffoli agora, 2, 3 semanas atrás, disse, não vamos apreciar isso aqui, vamos bater o martelo que Deltan quebrou decoro. Peraí, se eu quebrei decoro ao fazer uma crítica legítima contra decisões e instituições, o que o Lula fez? A fala dele foi 200 vezes pior do que a minha. A gente tem que ter uma mesma régua para todo mundo. O mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se eles querem estabelecer uma régua alta em que você não pode fazer algo que é uma crítica legítima à instituição, quanto mais uma fake news contra as instituições, tirando a credibilidade das instituições, negando evidências, negando a realidade, negando provas, produzindo uma mega fake news. Então, que se adote uma reação ou uma punição adequada também para o comportamento absolutamente inadequado, nesse caso, do presidente da República. Então, minha perspectiva tem que, sim, ter a mesma régua para todos. Ô, Dallagnol, o novo juiz, né, responsável pela Lava Jato, ele apoiou o Lula e ele criticou o Sérgio Moro. Então eu quero ser bem direto ao ponto com você e perguntar, morreu de vez a Lava Jato? A Lava Jato deixa algum legado? Porque a gente viu no começo da Lava Jato o fim de uma impunidade que a gente achou que permaneceria para sempre na política, na justiça brasileira. Agora, não fica nenhum legado porque a gente vê um juiz apoiar a ironia que o Lula teve com algo tão sério e ir de encontro ao Sérgio Moro. Essa é a pergunta que eu te faço para quem foi o promotor da Lava Jato. Lá no seu começo, a gente vê que acabou, não deixou legado nenhum? Mas, a Lava Jato acabou, e acabou até faz tempo. Acabou, na minha perspectiva, em 2019, quando o Supremo tomou decisões que derrubaram, passaram uma grande rasteira nos casos da Lava Jato, propiciaram a anulação dos casos da Lava Jato. Você viu o Supremo acabando com a prisão em segunda instância. Quando acaba com a prisão em segunda instância, você tem Sérgio Cabral condenado a 400 anos de prisão solto. Mas isso não afeta só a criminalidade de alto extrato. Uma das pessoas acusadas, presas pelo atentado contra Moro, foi solto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, justamente porque o Supremo acabou com a prisão em segunda instância. E como acabou com a prisão em segunda instância? Ele estava preso sem uma condenação definitiva, porque a gente tem 4 instâncias e infinitos, milhares de recursos, essa pessoa foi solta pelo Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo passou a adotar decisões que colocam toda a sociedade em risco e ali, na minha visão, a Lava Jato foi esvaziada. Ela se tornou impossível que fosse uma operação que produzisse resultados. Naquele mesmo ano, o Supremo mudou a competência da Justiça Federal para eleitoral para processar crimes de corrupção política, o que inviabiliza novos casos contra grande corrupção. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral não é aparatada para isso, mas pior, plantou uma semente de nulidade para anular qualquer caso da Lava Jato. Aí o Gilmar Mendes fala assim, não, tem a operação lá de Curitiba sobre o pessoal do PSDB, do Paraná, e o delator falou que uma parte do dinheiro foi para a campanha eleitoral. Logo, segundo o Gilmar Mendes, isso tinha que ter tramitado na Justiça Eleitoral e derruba toda a operação. E o pior é que se for aplicar essa régua para todos os casos da Lava Jato, você derruba todos os casos da Lava Jato. Então, ali em 2019, você teve um esvaziamento. Agora, claro que você vai... Nada está tão ruim que você não possa piorar. Ainda existe uma série de casos lá tramitando na Justiça que não vão dar em nada em razão dessas duas novas regras do Supremo Tribunal Federal. E aí você tem assumindo a operação um juiz que, segundo dados da Justiça Eleitoral, teria feito doação para Lula, doação para uma outra pessoa do PT, que usava como login no sistema Lula 2022, Lula, né, para 2022, fazendo uma atividade de colocando um posicionamento eleitoral para todas as pessoas que acessam o sistema interno da Justiça Federal, o que pode caracterizar uma espécie de propaganda política eleitoral. Participava de uma série de entrevistas detonando, descendo a lenha em cima da Lava Jato e praticou uma série de outros atos que, a meu ver, são incompatíveis com as exigências desse cargo e o que é esperado dele. E até via essa coincidência, ele, né, adotando esse código Lula 22, e aí depois, que é claro, os fatos não têm ligação, mas é uma ironia que apareça isso também, uma pessoa do PCC envolvida nos atentados agora usando um e-mail Lula livre. Segundo a imprensa noticiou, um deles também tem o mesmo advogado do Lulinha, e agora tudo isso até agora são coincidências, né? Até agora não passam de coincidências. Agora, o que a gente tem de fato? A gente tem de fato que uma pessoa chamada Elias do PCC, e foi um áudio que veio a público, que ficou famoso na época, eu reproduzi ele recentemente no meu Instagram, para quem quiser ouvir com todos os detalhes e com todas as letras,
o PCC dizendo, uma pessoa do PCC dizendo, olha, com esse Moro aí não tem conversa, não dá. Por quê? Porque ele é rígido contra o crime organizado, diferente do pessoal do PT com quem tinha conversa. Ou seja, eles mesmos dizendo que com o PT tinha algum modo de conversa, tinha uma abertura, enquanto o Moro é rígido. A questão é qual é a perspectiva e qual é o tipo de reação que você tem que ter contra o crime organizado para que a gente não vire um narco-estado. É uma abertura para negociar com o PCC ou é uma postura rígida de punição, de isolamento das liderões e facções criminosas, colocar as pessoas em presídios federais, isolar os líderes, impedir comunicação, impedir as visitas íntimas, não é para ser uma punição. O que o Moro fez, impedir as visitas íntimas, é porque eu vi, como procurador da Lava Jato, pessoas transmitindo recados a partir das visitas íntimas. Eu vi a advogada indo conversar com preso, documentado isso, com vestido com decote, com uma roupa com decote, e com bilhete escondido no seu seio, que ela baixava um pouco o decote para ele no parlatório olhar e ver o recado para ele. Então, são pessoas altamente perigosas, é muito difícil você barrar essa comunicação com o mundo exterior, você tem que estancar isso. Agora você imagina deixar eles na prisão sem visita íntima, o chefão... Pois é, sem virar. Imagina o estresse que eles estão... Olha o que ia dar. Ô, Pavinato, eu vou te passar a palavra. E aí você vê, desculpa, só para complementar. Só um minuto. Aí você pode falar e aí depois eu falo. Aí você vê o ministro da Justiça indo anunciar o Pronasce, como vocês colocaram, e achando que você pode combater o crime organizado com rosas. Você não combate o crime organizado com rosas. Você não combate o crime organizado Você pode até ter políticas saudáveis de distribuição de recursos para ONGs. Isso não é nocivo em si, tá? Agora, você precisa combater o crime organizado também com ações incisivas, com ações de enfrentamento do crime organizado, com ações de apoio à polícia. Não dá para ir lá na favela, enquanto está acontecendo todos aqueles crimes no Rio Grande do Norte, mais de 300 atentados em várias cidades, e você criminalizar a polícia, você ter um discurso de criminalização da polícia. Claro que desvios têm que ser corrigidos, mas crime organizado tem que ser enfrentado com coragem e firmeza. Deltan, como procurador, né, e já fez um excelente trabalho também, qual é a porcentagem que você vê do comando aí do crime organizado no Brasil? Em qual porcentagem eles mandam no Brasil? Felipe, muito difícil falar isso. Eu não conheço um dado para isso. Posso só entrar aqui e jogar um dado que claro, teve numa conversa, numa entrevista nessa semana com o promotor Lincoln Gakia. E quando eu perguntei para ele sobre as dimensões do PCC no Brasil, ele disse que é uma organização que hoje tem uma receita anual de mais de R$1 bilhão e que tem como número de membros participantes algo em torno de 40 mil pessoas. Então são 40 mil pessoas no PCC com uma receita de mais de R$1 bi anual. Ô, Dallagnol, eu vou pedir pra você guardar a pergunta, só já chamar a galera, porque a deputada Júlia Zanata já vai estar com a gente aqui para falar sobre armamento. Teve polêmica aí envolvendo a deputada nessa semana para falar sobre armamento. A gente vai falar sobre isso e é uma notícia boa para vocês, hein? A gente está liderando a audiência aí nos canais de notícias, então agradecer a sua audiência e deixar claro, a partir de 2 horas da tarde, todos os domingos, a partir de 2 horas da tarde, já está aqui a deputada Júlia Zanata para falar com a gente, até as 5h30 da tarde, a gente tem o Tá na Roda e a gente veio para polemizar, veio para debater e para agitar um pouco o seu domingo, que estava muito monótono, é o Tá na Roda e a gente continua até 5h30. Pode dar sua resposta, Dallagnol. Ok. O Domingão de Verdade é aqui. O Domingão de Verdade é aqui, filho. Aí sim, Domingão do Asmarzão aí. Não, é nosso. É de todo mundo, é do Pavinato, é do Felipe, é do Daniel, é da equipe da Jovem. De quem vier, quem quiser. Certíssimo. Melhor de tudo, teamwork. Legal, queria deixar um abraço para a Júlia Zanata, nossa colega de congresso, que tem defendido pautas conservadoras, também liberais em economia. E eu queria dizer ainda em relação a essa visita do ministro da Justiça na favela da Maré, tá? Quando você pensa uma favela precisa de vários serviços públicos. Saúde, educação, segurança, saneamento básico. É saudável que autoridades responsáveis por esses serviços possam entrar no local. Agora tem uma dificuldade de entender, em grande medida, vamos ouvir a Júlia também em seguida em relação a isso, tem uma dificuldade muito grande de uma autoridade de combate ao crime entrar, e aqui eu estou trabalhando por hipótese, se precisar para isso de um acordo com o crime organizado para entrar na favela. Como é que você vai ter uma autoridade de combate ao crime organizado entrando numa favela para não falar sobre o que mais importa,
que é o combate ao crime organizado dentro de uma favela, ou ainda, pior, com acordo com o crime organizado. Não estou dizendo que houve acordo, mas tem que esclarecer isso, se houve ou não. Eu não vi o ministro da Justiça negar até agora, eu não vi a instituição que ele visitou negar. Existem problemas, sim, que têm que ser endereçados, existem problemas que envolvem a participação da comunidade. Agora, é um fato que a sociedade tem direito de saber. Existiu ou não um acordo? E se existiu um acordo, a gente tem o direito de formar opinião, opinar, debater se isso é saudável ou não para a sociedade. Uma autoridade de segurança pública entrar num acordo com o crime organizado para, ainda que seja, entrar numa favela para discutir segurança pública. Isso é algo que, para mim, me fere o meu sentimento moral. Eu quero ouvir outras opiniões, quero debater isso, quero entender melhor, mas, em princípio, fere o meu sentimento moral. E um esclarecimento importante, para a gente ficar em cima dos fatos, não de fake news, dos fatos. Ele entrou, sim, com um aparato policial que o apoiou. Agora, ao mesmo tempo, eu ouvi de um policial militar nessa semana que ninguém entra lá que não seja com caveirão e sem confronto. Então, a questão é possível a polícia entrar regularmente onde ele entrou? Foi uma entrada normal ou exigiu um acordo ou foi feito um acordo com o crime organizado? Isso precisa ser esclarecido, precisa ser debatido e, mais importante ainda, eu quero ver o ministro da Justiça, se ele for realmente contra o crime organizado, abraçando as grandes pautas contra o crime organizado. Alguém aí já ouviu o governo Lula, o ministro da Justiça, falar contra a prisão em segunda, defender a prisão em segunda instância? Eu não vi. O ministro Sérgio Moro propôs também agora novas medidas contra o crime organizado e para proteger agentes da lei que trabalham contra ele. Vocês ouviram alguma palavra de apoio do ministro da Justiça ou do governo que vai priorizar isso ou vai fazer ações de combate ao crime organizado? Eu não vi. Nós queremos um governo que impõe a lei sobre todos, a começar por eles mesmos, né? A gente tem vários ministros aí acusados e com escândalos de corrupção que têm surgido e têm sido noticiados pela mídia. Eu quero um país em que a lei valha para todos, em que existe império da lei, rule of law. Isso não é uma exigência, uma exigência de mania minha. Não, isso é uma base fundamental para a prosperidade. Se você olhar para qualquer país que funciona no mundo de democracia consolidada, você vai ter um forte rule of law, um forte império da lei. Eu quero isso para que a gente possa prosperar, para que a gente possa cuidar do próximo, para que a gente possa ter uma vida boa em sociedade no Brasil. Eu não quero outro país, eu quero outro Brasil. Ô, Dallagnol, eu sei que você vai ter que curtir tua família, mas a gente também tem que curtir a nossa e tá aqui no domingo, então faz mais uma pra gente, mais uma perguntinha, aproveitar nossa audiência aí, que a gente tem muita gente querendo ver o que você tem pra falar, e eu vou aqui, ó, com a nossa celebrity. Vamos lá. Faz tua pergunta. 6 aqui. Não, aqui é o 14. O 14, tá, Deus tá vendo. É o XS. Tá? Deus tá vendo. Bom, vamos lá. Nós vimos aí o Lula falar que o processo de uma instituição democrática, o resultado dele é uma fraude. Não acontece nada. Nós vimos também o juiz, né, o novo juiz da Lava Jato, Eduardo Apio, ele falando que a justiça eleitoral pode ter falha. Porque quando ele fala que não foi ele que doou R$13, ele diz, bom, a justiça, o TSE, o sistema do TSE está sujeito à falha. Olha que problemão, que ninguém falou disso ainda, porque ele não quer recorrer. Ele fala que não é dele, se aparece o nome dele é porque é. Aí a gente vê o Flávio Dino indo numa área que é dominada pelo narcotráfico, entra sem maior problema e pega um papel de uma ONG que pede que para ali, naquela região, a polícia não entre. Ou seja, é um atentado contra a integridade do Estado brasileiro. E também, eu posso pensar que ele está concorrendo, de alguma forma, para ferir o Estado Democrático de Direito, porque onde tem polícia não tem Estado Democrático de Direito. E aí a gente vê a luta de alguns deputados, como Vossa Excelência, mas a maioria está lá quieto. E a população brasileira tá desiludida. O que dá para fazer? Dallagnol, sua resposta sobre isso, já se despedindo, porque a Júlia Zanata já vai estar com a gente aí, falando sobre armamento, hein? Ela ficou envolvida em polêmica do armamento nessa semana e a gente vai falar com ela. Mas fala, Dallagnol, já te agradecendo, hein? Muito obrigado por estar falando tudo com a gente aqui no Tá Na Roda. Grande Deltan. Eu que agradeço, bacana, Thiago, estar com vocês. Obrigado pela pergunta, Asmar, bom demais, Dani, Felipe, Fábio, prazer enorme estar com vocês. O que a gente pode fazer? A gente tem que cumprir o nosso dever, fazer o nosso melhor, buscar os resultados, trabalhar. E a sociedade precisa ter muito presente que sem a ajuda de vocês, a sociedade, sem a pressão, sem a cobrança de vocês, a gente não vai a lugar nenhum. Nessa semana, no mesmo dia em que foi anunciado o atentado contra a vida do Moro, praticado pelo crime organizado, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei
que facilita a vida do crime organizado, que faz com que sempre que houver um empate num julgamento, qualquer julgamento, embargo de declaração, recurso especial, recurso ordinário nos tribunais, esse empate vai favorecer o réu. Deltan, mas não é assim, não é assim só em habeas corpus hoje, mas estão estendendo para todos os julgamentos num sistema que já é muito enviesado e muito favorável ao réu, que já passa a mão na cabeça dos réus. Um sistema em que a gente tem 60%, 80% de indulto natalino, de perdão de pena todo final de ano para os réus nos governos do PT. Então, nesse sistema que já é totalmente enviesado, foi aprovada uma medida que favorece o crime organizado, o crime de rua e o crime palaciano no mesmo dia do atentado contra o Moro. Isso foi passado em um dia. A gente tentou mobilizar a sociedade, muita gente se uniu, mas não deu nem tempo. Só que agora isso está indo para o Senado Federal. A gente precisa que a sociedade cobre, se manifeste, entre lá na página dos senadores, diga não aprove o projeto que eu chamei projeto Cristiano Zanin, porque quando ele entrar no Supremo Tribunal Federal, ele não vai poder votar nos casos da Lava Jato, e aí, quando der empate, é como se ele votasse de modo favorável aos réus. Isso deixa o Lula muito mais confortável para colocar o Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. E como que a gente barra isso? Mobilizando e pedindo apoio agora dos senadores lá no Senado Federal, do mesmo modo como muita gente que está nos ouvindo, que está na Jovem Pan, que acompanha aqui, me ajudou a colher assinaturas para a nossa PEC que limita o indulto natalino, que restringe a 20% o poder do presidente da República de indultar criminosos no Natal. Então, como que a gente vai mudar a realidade? Quando você tiver várias pessoas no Congresso Nacional, como a Júlia, como eu, como o Sanderson, que estava antes aqui, para quem eu deixo um grande abraço, é outro parlamentar que tem lutado pelas mesmas causas, que é da Polícia Federal, lutando por essas causas, com unhas e dentes, mas vocês nos ajudando, porque a nossa força é a força que vem de vocês. Então, eu queria agradecer a todos, convidar todo mundo para nos seguir no Instagram, é muito importante, lá a gente leva pedidos para vocês nos ajudarem a fazer a diferença. A gente precisa sair da inação, sair da reclamação e transformar a nossa indignação, o nosso amor pelo país em transformação, em atos concretos de mudança, e para isso eu conto com todos vocês, e já deixo registrado aqui a minha admiração, respeito pelo trabalho que vocês têm feito, de levar debate, conscientização e civismo a toda a sociedade por meio dos debates aqui aos domingos. Desejo todo sucesso nesse programa. Um grande abraço, obrigado.